Fotoforma5.com, Rogério Pereira, em mais uma apresentação nas eleições de 2020, onde nós buscamos levar até você, amigo internauta, você que está nos acessando, você que está nos assistindo, muito obrigado, não esquece de dar um likezinho. Pois bem, então estou com os pré-candidatos às eleições de Mãe do Rio, Aurora do Pará e São Domingos do Capim, quem sabe até Ipixuna. Aqui Nordeste paraense. Mãe do Rio, para você que não sabe, que não conhece, fica à margem direita e esquerda da Belém Brasília, antiga Belém Brasília, hoje a BR-010, que liga o estado do Pará, parte do estado do Pará, ao sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil. Estou aqui nada mais, nada menos do que com Enoque Lima, que é uma pessoa que dispensa comentários, apresentações para quem o conhece, você que não conhece, é jornalista, trabalha em Mãe do Rio há muitos anos, trabalhou na emancipação política do município, quando aqui pertencia a Irituia, um município, claro, próximo daqui. E hoje é um prazer muito grande, Enoque, estar com você aqui. Fique à vontade e, primeiramente, ninguém melhor do que você para se apresentar aos nossos internautas. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos proporcionado de estar vivo, com vida. E, Rogério Pereira, você é um patrimônio valoroso no que é o trabalho de comunicação, de rever a história, e muito nos orgulha em ter você próximo de nós. Levar até as pessoas o que é de mais importante. Hoje é um poder, a informação é um poder. É um poder até mesmo acima de demais poderes. Hoje prevalece o poder da informação. Quer dizer, sem informação não há comunicação, não havendo comunicação não há integração. Como dizia o velho Chacrinha, quem não comunica se entrumbica, né? É verdade. Seja muito bem-vindo, muito obrigado a você, Enoque, por aceitar o convite, esse desafio, que não é bem um desafio, é um encontro de você com seus futuros eleitores, porque hoje você está na qualidade de pré-candidato. A legislação é muito clara, ainda não permite campanha, mas permite aos pré-candidatos, aqueles que pretendem concorrer a esse pleito para vereador e prefeito e vereadores, já que nós não vamos ter segundo turno, vai ser na primeira votação, né? Nós aqui é só um turno em Mãe do Rio, já que o nosso eleitorado é um eleitorado reduzido. Então, para nós é um prazer muito grande e uma honra. Eu te pergunto o seguinte: você que conhece mais do que ninguém a cidade, o município de Mãe do Rio, porque a pessoa, para ser pré-candidato do município, tem que conhecer o seu município. E te digo, quanto tempo, se é que você nasceu em Mãe do Rio, se não nasceu em Mãe do Rio, onde nasceu, e quando veio para Mãe do Rio? A honra é toda minha, Rogério. Me dirigir até você, meu querido povo e amado manrienses e demais, todos que estão nos assistindo. Rogério, eu cheguei em Mãe do Rio com 4 anos de idade e aqui, hoje estou de cabelos quase que já ficando branco, né? Então tem uma história toda em Mãe do Rio, né? Inclusive quando chegamos a ser vereador e ainda era município de Irituia aqui, pertencia a Irituia, e nós eleitos por essa região, trabalhamos em prol dessa região que a gente chamava, quando tinha Mãe do Rio e Irituia, a gente chamava região da estrada, por estar à margem da Belém Brasília. O antigo 48, o antigo 48. Quilômetro 48. Exatamente. Te pergunto, o que te traz, já que você é um pretenso candidato, né? Já que a legislação não permite que antes do prazo determinado pela lei eleitoral a pessoa peça voto, você não está pedindo voto, você está em contato, não é isso? De formas que, como pré-candidato, o que te levou a fazer essa escolha, essa decisão, a pré-candidatura ao cargo de prefeito de Mãe do Rio? Muito boa pergunta, Rogério.
Muitos perguntam por que justamente agora, 2020, estamos vindo pré-candidato a prefeito de Mãe do Rio, provavelmente candidato, né? E se o povo votar em nós, com a permissão de Deus, seremos o prefeito de Mãe do Rio. Enoque, eu te pergunto o seguinte, tu, para ser candidato do município, estou repetindo, o candidato, o pretenso candidato, tem que conhecer, claro, o seu município. E você foi das pessoas, das peças importantes na emancipação política do município. Fala um pouquinho para nós, principalmente para o eleitorado de Mãe do Rio e para aqueles que também querem conhecer um pouco da história desse município tão espetacular que é Mãe do Rio. Conta um pouquinho para nós como foi essa aventura inicial para Mãe do Rio se tornar independente, se tornar município. Primeiro, uma vila que já não suportava viver dependente com a escassez da atenção daquilo que é o atendimento para a população no essencial, né, fundamental, que era necessário para que a população tivesse acesso aos órgãos públicos, o que era necessário. Então, isso criou uma expectativa, criou uma intenção em ter melhoras. A população queria algo mais especial, porque vivia à margem do que ali a atenção dos poderes públicos. E depois, nós, como um vereador à altura, procurando alternativas, encontramos que nós tínhamos amparo legal para ser município, para ser cidade. E fomos estudar esta causa e depois que a gente tinha na mão esses dados, todos que se enquadravam na possibilidade de vir a se tornar uma cidade, um município, nós apresentamos o projeto e demos andamento no projeto. Começou em 82 até 88, quando foi no dia 11 de maio de 1988, o governador assinou o decreto emancipando Mãe do Rio. Antes do decreto ser assinado, evidentemente que houve uma movimentação muito grande. E tu poderia citar nomes de pessoas, de companheiros, de pessoas que não foi só você, evidentemente, vieram outros também interessados na emancipação de Mãe do Rio. Tu citaria alguns nomes de pessoas que, assim, de linha de frente dessa época, da tua época? Como você perguntou, Rogério, houve muitos levantes, né, muitos questionamentos, muitos debates no decorrer disso. Afinal, de 82 a 88, né, são 6 anos, né, de 82 não, de 83, que quando nós apresentamos o requerimento foi no dia 12 de setembro de 1983. A 88, houve sim muita movimentação em torno desse objetivo e na época nós éramos 4 vereadores aqui da estrada: Eusébia dos Santos Alves, popular Santinha, Vicente Mendes de Oliveira, também vereador, Pedro Marcos de Abreu e eu, a minha pessoa. Então nós requeremos e àquela altura, só para iniciar o processo, a gente contou com a unanimidade dos vereadores todos, inclusive os de Irituia, pelo nosso requerimento. Já no decorrer do processo, houve alguns embates que a gente ainda pode conversar mais na frente. Mas, além dos vereadores, eu acho que até aqui injusto em citar nomes, porque era quase que unânime a população, as vilas, na carência, na necessidade e no anseio de ter o município, citar nomes. Teve um abaixo-assinado aí de 500 e poucas assinaturas e também algumas pessoas que estavam conosco, mas foram tantos
que eu prefiro não citar nomes. Até porque para não, mais de 500 pessoas seria preciso 10 programas para citar. Mas pessoas assim influentes. O prefeito da época, o nome do prefeito da época. Boa lembrança. O prefeito da época, quando iniciamos o requerimento, até chegamos a conversar com ele e apresentar o requerimento, era José Leônidas Gonçalves de Oliveira. Foi um prefeito que foi eleito prefeito de Irituia juntamente, na verdade, juntamente com ele. Na mesma chapa. Na mesma chapa. E ele foi eleito pelo município de Irituia. Diz uma coisa, mas apoiava o movimento de emancipação de Mãe do Rio. Quer dizer que Irituia já estava fazendo o prefeito e... Quer dizer, Irituia não fazia mais o prefeito. Quer dizer que a gente estava fazendo o prefeito, pelo que tu estás falando aí, já era gente daqui da vila, no caso da vila do 48, quilômetro 48. Era isso? Sim. O Leônidas era daqui, de Mãe do Rio. Sim, sim. Daqui era coletor em Paragominas e mais propriedades aqui. Teve mais outros prefeitos também de Irituia daqui? Teve o José Justino de Carvalho, né, que era, quando o Zé Leônidas veio, o atual prefeito era José Justino de Carvalho, popular Zé Dentista. Ah, Zé Dentista. Quer dizer, Zé Dentista foi prefeito de Irituia, morando aqui. Severino Alves de Oliveira. Também morando aqui. Quer dizer, o pessoal de Irituia já estava um pé atrás, outro na frente, sabendo que vinha chumbo grosso, com certeza, né? Agora me fala uma coisa. A dificuldade, porque, pelo que nós já conversamos, evidente, viu, amigo? Para a gente fazer essa entrevista, é evidente que nós já conversamos alguma coisa. Eu já conheço bastante a vida a atuação do Enoque. E fala um pouquinho, porque eu já sei, mas muitos não sabem, aquela questão para chegar, porque o pessoal lá de Irituia não queria que a lei fosse votada e queriam com isso tirar a presença de vocês, dos 4 vereadores daqui, não era isso? Quantos vereadores ao total eram na época, lembra? 9 vereadores. 9 vereadores. Então lá eram 5, era a maioria, mas também não podia decidir, porque precisava de 6 votos, né? 9 2 terços de 9 são 6, né? Então, de qualquer maneira, nada era decidido. Eles não podiam decidir, nem vocês também. Mas, no caso, vocês têm que estar presente para dar coro e aquela coisa toda. Fala um pouquinho para a gente dessa dificuldade que foi de vocês entrarem, o pessoal, muita gente lá não querendo entrar. Isso, como foi isso aí? Quando nós iniciamos, estava de acordo. Né, tudo direitinho. Tudo de acordo, como eu acabei de falar. O requerimento ele passou por unanimidade. Todos os vereadores aprovaram. No decorrer da gente começa a pegar os documentos que eram necessários para que ficasse junto ao processo, né, para concluir o processo, os documentos com número de eleitores, o número de residência, a receita tributária, foram uma série de documentos necessários para juntar ao processo que era para poder ser discutido na Assembleia Legislativa. Já levar lá para o Estado. Isso. Aí nós deparamos, aí vem aquela pergunta sua. Aí nós deparamos quando precisava de uma certidão do IBGE com o mapa territorial. Para mostrar os limites Exatamente, do município. Exatamente. Então nós estávamos prevendo uma situação e ocorreu um imprevisto grande que seria, fomos forçados a estender o mapa, tirando, ao ver do irituense, do nato irituense, ao ver dele, uma invasão territorial, né, que foi quando o projeto original era do 34 ao 75, ou seja, Aurora, aquelas vilas ali, Ariramba, Repartimento e muitas outras vilas ali, todas estariam para ser o município de Mãe do Rio, e não foi possível porque a partir do 55 já pertencia a São Domingos do Capim, ou seja, o IBGE testou que Aurora e aquela região pertencia a São Domingos do Capim, impedindo que
pudesse estar no município de Mãe do Rio, porque a lei diz que só pode ser desmembrado um município, o território do município de origem, e não de outros municípios. O município mãe só... Aí o seguinte, Enoque, só um minutinho. Nós vamos rodar um pouquinho de comercial agora, e o Enoque, que está muito gostoso o papo, daqui a pouquinho o Enoque vai responder por que Mãe do Rio ficou reduzido. Já está mais ou menos explicado, mas ele vai explicar ainda com mais detalhe. Só um minutinho, daqui a pouco a gente volta. Não esquece de dar um like e não esquece de fazer comentário. Quero, com a sua permissão, apresentar este trabalho. Este livro é um livro de 214 páginas, é uma ficção, romance, de minha autoria, Rogério Pereira, Vendedor de Ilusões, Chico Jurubeba, Prefeito por Acaso. Ele está disponível em e-book, digitalizado e impresso, na editora Clube de Autores. Você entra no Google e digita Vendedor de Ilusões, de Rogério Pereira, e vai abrir o site aonde você vai encontrar a editora Clube de Autores, e lá você vai encontrar o livro Vendedor de Ilusões. Esse livro está de forma digital à venda no Japão, Estados Unidos, e também está indo para a Índia, através da plataforma do site Amazon.com. Lá também você encontra este livro, só que digitalizado. Impresso, você só vai encontrar na AGBook ou no Clube de Autores. Também, se me permitem, tem mais esse outro aqui, que é um livro muito interessante, em prosa e verso, verso e prosa, como queiram, onde eu retrato aqui a lenda da pororoca do Rio Capim. É um livro muito interessante, todo feito em poesia. Espero contar com seu apoio, é muito importante, porque é através desses livros que eu faço essas lives, que eu faço justamente esses documentários. Muito obrigado, e eu espero contar com seu apoio, com a sua ajuda. Fotofama5.com, entrevistando aqui o pré-candidato Enoque, que está nesta entrevista falando com você, amigo eleitor, com você, amigo comunitário, e nós estávamos abordando, comentando sobre a questão da emancipação. Tu falava da extensão territorial do município. Agora é com você. Sim, quando nós deparamos com a impossibilidade de nós termos Aurora, já te falei, aqueles... Arirã, aquelas, ou seja, nós ficamos numa situação de ter que estender o mapa, que seria o município de Mãe do Rio, e como é preferência os rios, então nós aproveitamos São Miguel do Guamá, o rio São Miguel do Guamá, ali sobre que tem a ponte do rio Guamá, um dos rios, a margem da Belém Brasília, e o Pinheiro que fica após a vila do quilômetro 14. Então ficaríamos ali com o mapa pelo Pinheiro, pelo rio ali que estaria o Pinheiro, o 14 ficaria incorporado, Conceição, Galiléia, Betânia e demais vilas ali na região, ou seja, aí o município de Mãe do Rio, o seu mapa, aquela altura, porque nós tínhamos que dar uma extensão para não impossibilitar que fosse aprovado o projeto, né? Nós tínhamos que ter um mapa, nós tínhamos que ter um território adequado para ser emancipado, e no caso foi aí onde nós estendemos para o território de Irituia, e já causou aí um incômodo muito grande para as pessoas lá, para o gestor do município, os vereadores, a sociedade de manriense, irituiense se levantou
contra, né? E onde houve muitos embates. Então, quando nós deparamos com a impossibilidade de ter Aurora e as demais vilas que a gente contava que seria para incorporar, estaria incorporado no município de Mãe do Rio, não foi possível, porque a certidão que o IBGE passou para nós, Irituia estava só até o quilômetro 55. A partir do 55 seria São Domingos do Capim. Ah, já pertencia ao outro município, não é isso? E não, a lei não permite que seja emancipado municípios de território de um outro, aqui não seja o de origem. Quer dizer, não pode agregar terra de outros municípios. Exatamente, então teria que sair o município do município de Irituia. Só Irituia e só de Irituia, e não de outro município. Aí o que nós tivemos que fazer? Aí foi o nosso plano para salvar o projeto, para não perder a oportunidade de emancipar, porque a lei também, ela complementar, ela afirma que no ano de eleições municipais é que pode ocorrer a emancipação. E nós estávamos no ano de eleição municipal. Então, nós teríamos que aprovar aquele ano ou, quem sabe, né, só depois 4 anos, 8, a gente não sabe. Mais um período. Ninguém sabe, né? Então, a gente tinha que trabalhar isso aí. Aí foi quando estendemos o mapa pelo Pinheiro até São Miguel do Guamá, o rio São Miguel do Guamá, a ponte ali, pegamos porque a prioridade pelos rios, né, os delimites. Onde confina com o rio, né? Sim, foi pelo Pinheiro, São Miguel do Guamá, e aí incorporou vilas como 14, Conceição, Galileia, Betânia. E 14 naquele tempo não era como é hoje também, né? Também era uma vila, né? Mas começou daí os conflitos, né? As batalhas ferrenhas. O pessoal de Irituia neca de dar aquela parte. E aí o problema foi mais para cima de mim, né? Que o pessoal se levantaram, né, contra a minha pessoa. E eu posso aqui relatar mais algumas coisas que eu acho que nem convém, porque tem gente que comenta, que pode querer comentar, que nós estamos querendo nos prevalecer para falar. Não, a gente está sendo realista, né, do que aconteceu. Nós corremos risco de vida, foi derramado muito suor e até sangue nessa batalha, e tenho documentos eu tenho certidões de pedido de segurança de vida, eu tenho documentos fornecidos pela delegacia, porque a gente realmente corremos sério risco de vida. Quer dizer, chegou aos extremos. Agora, te pergunto o seguinte: uma história bonita, deu para você acompanhar, amigo internauta, você manriense, que não conhece a história do teu município, está tendo uma grande oportunidade para você se adentrar em toda esta aventura que foi a luta pela emancipação desta terra, desta nossa cidade, desse nosso município. Te pergunto, qual o partido que você pretende concorrer às eleições de 2020? Dia 15 de novembro, não é isso que é o primeiro, a eleição em primeiro turno, já que aqui não terá segundo turno, vai ser tudo no primeiro. Essa pergunta ela é interessante, muito interessante, e a coincidência, e eu quero até, além da tua pergunta, eu quero também trazer uma outra coincidência. Eu sempre sou perguntado por que eu venho pré-candidato e futuramente candidato, por 2 razões. Uma, há uma tendência que a gente observa do eleitor em querer exigir um perfil do político, certo? E essa é uma das razões, porque eu acredito que eu me enquadro no perfil que o eleitor quer do político. E o outro é que eu sou manriense patriota, né? Eu sou defensor, eu amo essa terra. E o partido, coincidentemente, é o Patriota. Partido Patriota, qual é o número do partido? 51. Quer dizer, 51, né?
Patriota é o partido pelo qual você vai disputar nas convenções. Né? Já tem marcada a convenção de vocês? Quando é que vai ser a Não, convenção? ainda não está marcado. Te pergunto o seguinte, tu és pré-candidato a prefeito, mas tu abriria a mão assim para ser candidato a vice, noutra chapa, ou não, tá martelo fechado, o Patriota vai sair na cabeça mesmo, vai apresentar o candidato dele para concorrer ao cargo majoritário de prefeito, no caso, ou não, você poderia negociar e vinha também a ser candidato a vice-prefeito numa outra coligação? Para explicar que o Patriota lança candidatura própria, nós tomamos a decisão de vir candidato, se Deus permite e o povo aceita até o fim, Rogério, porque nós ficamos um tempo do qual nós não participamos da administração pública, nós não participamos, não vivemos usufruindo dos benefícios da política, então nós não temos razão nenhuma, ou seja, embaraço nenhum, que não seja uma transparência do nosso nome que está vindo, por nós não estar ligado a grupos políticos, acordos políticos, nós estamos fora de tudo isso, porque se a gente vem e chega lá, o nosso compromisso vai ser com a massa, com a população do município, não teremos compromisso com terceiros. Como é que tu vê, Enoque, hoje, a questão da educação, que é um dos maiores problemas que está vivendo, uma questão do Covid-19? Como é que tu, como pré-candidato, vê toda essa movimentação ao redor desse vírus, dessa pandemia que está assolando não só Mãe do Rio, não só o estado do Pará, nem só o Brasil, como o mundo inteiro? Nós temos nos dedicado muito a orar por esse problema que atingiu o mundo, pela nossa pátria, pelo Brasil e também pela nossa pátria Mãe do Rio. E estamos vendo que coisa que a gente nunca, eu pelo menos nunca tinha deparado com uma situação tão constrangedora, tão difícil como essa. Mas estamos otimistas que temos duas saídas, né, Rogério? Comenta-se sobre a volta às aulas e comenta-se também a respeito de nem haver volta às aulas esse ano. Eu acredito que nós já deveríamos ter usado muito as facilidades através da tecnologia que nos permite o aluno de casa mesmo, com os pais, com computador, com informação, elaborando os seus planos, os seus trabalhos, e que não houvesse perda, né, de conteúdo, de matérias, e um aproveitamento para todos, né, porque a gente sabe que a educação ela é fundamental para uma sociedade. E eu compreendo também, Rogério, que a educação ela não parte só da sala de aula, ela parte também de que o aluno, quando ele sai da casa dele, ele vê uma rua pavimentada, organizada, limpinha, zelada, a sociedade onde ele vive, ele se sente mais bem e, com certeza, ele passa a ter um aproveitamento melhor daquilo que é para a edificação da sua vida. Enoque, tu sabe mais ou menos quantas escolas tem na zona rural de Mãe do Rio? Exatamente o número de escolas eu não tenho, mas tenho a dizer que tem prédios que foram construídos e hoje não estão usando mais como escola. Talvez o número de alunos não foi suficiente, aquele prédio foi construído e está precisando de se fazer alguma coisa útil ali, e é necessário que se trabalhe isso aí, porque o que da população, aquilo que é patrimônio do povo, ele precisa ser utilizado, ele precisa ser aproveitado, porque nós precisamos zelar
por aquilo que não é nosso. Muitas das vezes o político ele toma decisões isoladas, faz alguma coisa, mas não consulta as bases, alguns danos que poderão ser causados, e eu acho que nós precisamos ter uma afinidade como político mesmo com a população para que venha realizar de acordo com os anseios e que seja bem aproveitado aquilo que é do povo. No teu entender, Enoque, esses prédios, que estão ociosos, que antes funcionava escola, que hoje, por um motivo ou outro qualquer, não está funcionando, no teu entender, caso tu venha ser candidato, caso tu venha te eleger, o que tu faria com esses prédios? Qual seria assim o destino? Qual seria a visão, direcionamento para usufruir, para usar esses prédios que estão praticamente parados? Nós deparamos, quando nós saímos pelo interior, Rogério, pela zona rural do município, nós deparamos com uma grande necessidade de uma atenção para o agricultor, para o produtor, aquele que produz. E eu costumo dizer que é aquele que é o responsável em trazer algo para a nossa mesa aqui na cidade. Ele produz o alimento para nós. Então, nós deparamos com uma situação do qual a gente entende que ele precisa ser olhado. E as vilas, né, como um todo, a gente pode reunir e definir com eles algumas coisas que são prioridades para ali aproveitar. Por exemplo, eu não vou concordar que lá não tenha uma saúde, uma atenção de saúde adequada para eles, só por questão da zona rural. E muitas das vezes tem até dificuldade quando vem para cá com relação ao atendimento, tem que chegar de madrugada, tem que chegar um dia antes para ter aí uma consulta, enfim, um atendimento. Eu posso te afirmar que tem muita coisa a ser feita, muita coisa que é necessário para que haja um encaminhamento dessas prioridades, essas grandes necessidades para o nosso povo. Falando em prédios públicos, falando em administração, que é uma das tônicas dessa entrevista, do pré-candidato, o pré-candidato que amanhã será candidato e tem grande possibilidade de ser prefeito, porque só não será prefeito eu, porque eu não sou candidato, então eu estou fora. Te pergunto, Mãe do Rio, as pouquíssimas secretarias funcionam em prédio próprio, né? Ou seja, em público. A maioria são casas alugadas. O teu governo, caso você venha concorrer e saia vitorioso, o que é que tu vê mais ou menos? Qual é a tua visão sobre isso? Mãe do Rio não ter prédios próprios, a maioria alugado. Qual vai ser o teu comportamento? Como é que tu vê, qual a crítica que tu faria sobre isso? Rogério e quem nos assiste, eu costumo dizer que nós precisamos de 2 grandes projetos para a Mãe do Rio, para o município de Mãe do Rio. Um projeto político. Projeto político? Sim, um projeto político. Nós precisamos ter políticos de Mãe do Rio comprometidos com Mãe do Rio. Ora, quando o político, respeitando todos, mas ele nasce em Ananindeua, ele vive em Ananindeua, ele chega aqui em Mãe do Rio e tem ali uma quantidade de votos que completa a eleição dele, aí eu vou perguntar, eu vou até fazer uma pergunta, mas não precisa ninguém me responder, mas está na cara que diante de uma situação que ele tenha que decidir favoravelmente, ele não decidiria por Mãe do Rio porque teve alguns votos aqui. Claro que ele ia defender o município de Ananindeua. E com isso vem ocorrendo ao longo dos anos essas situações de divisões, né, com relação apoio para um, para outro e vários, né, demais tal. Então, quando chega uma situação dessa que Mãe do Rio está passando uma economia fragmentada, uma saúde, nem quero aqui, mas não vou concordar que ela esteja, não vou dar nem o nível da saúde de Mãe do Rio, para não me comprometer, né, dizer, olha, ele está se prevalecendo, está criticando e tudo mais. Mas a população pode fazer uma avaliação de como nós estamos passando a questão de saúde.
e muitas outras questões. Mas eu não estou aqui me acusando, julgando, condenando, quem quer que seja. Eu estou falando de um sistema que precisa ser melhorado. Então, nós precisamos ter político comprometido. E o outro projeto, aí vai chegar onde você perguntou, isso. O outro projeto é nós trazer a credibilidade do governo do município. A credibilidade do município com relação à prefeitura. Mas por quê? O que tem a ver isso aí? A credibilidade. Ora, nós não podemos ficar com a prefeitura no vermelho, nós não podemos ficar com a prefeitura no vermelho. E para nós tirar a prefeitura do vermelho, nós precisamos usar todas as formas de economia que tenha que ser usada. Aquela política do empreguismo, aquela política do comprometimento porque alguém patrocinou a campanha, investiu para depois tirar, aquela política de comprometimento porque alguém tem o caminhão ou o prédio para alugar, então isso aí tem que ficar para trás. Nós precisamos estar mais moderno com relação ao que zelar pelo município e pela população. Pelo que eu sei, o primeiro gestor, o qual até você concorreu, você foi adversário dele, doutor Silas, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que é interessante. Doutor Silas tinha um projeto de fazer o complexo administrativo lá na prefeitura. O que tu acha disso? É viável ou não tem sentido? Porque, pelo visto, até agora ninguém deu muito sentido para isso. Quando eu falei de nós passar a ter um projeto político e com político comprometido, significa que nós precisamos conseguir recursos. Nós precisamos conseguir verbas do governo federal, do governo estadual, e trazer a credibilidade para o município, porque o município também precisa entrar em contrapartida. Às vezes tem um projeto muito valoroso, muito interessante vamos considerar que seja uma escola, vamos considerar aqui que seja uma escola técnica, né, para trazer aí um profissionalismo a diversos setores do aluno que estuda e que tem que se deslocar aí para fora porque não tem uma escola profissionalizante. E nós precisamos, existe esse projeto, mas a prefeitura precisa de entrar numa contrapartida, precisa de entrar com algum recurso também. Aí, infelizmente, nós deparamos aí com situações tão desagradáveis que a prefeitura tem que comprar até urnas, né, no crédito, enfim, não dá. Nós precisamos sair do vermelho, mas a gente sabe que não é de uma vez que vai resolver isso. A gente tem que ser sincero e honesto. Você sai do vermelho, aí vai para o amarelo, mas o nosso objetivo é ter que chegar no verde. Mas a pergunta tu não me respondesse ainda. Doutor Silas tinha um projeto de fazer o complexo administrativo lá onde é a prefeitura. A pergunta foi o seguinte: o que tu acha desse projeto? Tu eleito, caso eleito, levarias esse projeto para frente? És a favor que continue alugando ou é a favor que pela construção de prédios, edificação pública para essas secretarias? Não, alugando é como eu já te falei. Tudo que nós tivermos que fazer para economizar, nós vamos com certeza alugando por vontade, por acordos políticos, isso já é descartado. Isso jamais vai acontecer nem no meu processo de pré-candidatura, nem candidatura e muito menos no governo. Agora, a avaliação, a gente precisa fazer uma avaliação minuciosa sobre projetos que já foi feito pelo ex-saudoso Dr. Silas, que, por sinal, fez um prédio muito bonito, né, muito valoroso, está lá, e que a gente puder aproveitar, com certeza, não só lá, como também, quem sabe, alguém que está disposto a tirar, junto conosco, junto com o governo,
a mãe do rio do vermelho para trazer para o verde, quem sabe até alguém não vai se propor doar alguma coisa, né, no sentido de favorecer a economia e a reestruturação do município. Aí eu não posso, né, te afirmar que de repente não tem gente de bom coração, né, porque nós vamos fazer a nossa parte. Temos a educação, temos a saúde, a administração, você já respondeu bastante sobre a administração, sobre a saúde, não dá para a gente também discutir a fundo, porque é um caso bastante complexo e difícil, né? Te pergunto o seguinte, voltando para a educação, que ainda agora foi sobre a volta à escola nesse período de pandemia, e o teu relacionamento, caso eleito você venha a ser, com os professores, com os profissionais da educação. Como é que vai ser o governo de Enoque e técnicos da educação, professores, servidores públicos, voltado para a linha da educação? Olha, Rogério e todos que nos ouvem e nos assistem, a educação ela tem os seus profissionais, né, de educação, que seria os professores, ali os que ocupam cargos de secretaria, diretores, serventes, enfim, eles serão grandes parceiros nossos, né, e parceria mesmo bem afinada, né. Primeiro ponto, o direito deles precisa eles precisam ser contemplados com todos os direitos, não só da educação, mas todos os funcionários. Mas a educação, quando a gente fala de educação, a gente fala de alguma coisa que chama atenção, né? Inclusive recurso da educação, inclusive está em questionamentos aí, está sendo aí questionado para que não haja perda do Fundeb. É um recurso valioso e que muito representa no governo, no município, né? Para transportes e uma série de coisas. E essa parceria, como te disse, ela precisa ser afinada, até porque também, como nós temos um foco de economizar, então nós vamos ver com eles como nós vamos aproveitar da melhor maneira possível esse recurso sem prejudicar os seus direitos. Então, precisa ser uma afinidade muito grande, até porque também, para que os alunos, né, para que aquele que participa lá na escola não seja prejudicado. Isso é o fundamento. Como já foi comentado aqui, Mãe do Rio teve percas na sua extensão territorial, né? Evidentemente que o território municipal de Mãe do Rio é bastante reduzido, a zona rural. Qual é a tua política voltada, já para a gente finalizar o nosso bate-papo, a tua política voltada para a agricultura? Tu citou um pouco a agricultura familiar, mas assim, qual o teu foco, dado vista que a nossa extensão territorial, ou seja, quase zona rural, o município não tem, é mais zona urbana do que zona rural. Rogério e todos que nos assistem, hoje nós estamos numa época em que a evolução nos permite que não precisa muita terra para você produzir. Precisa você usar tecnologia. Ou seja, precisa você estar ali com aquela terra que você tem, saber o que realmente vai produzir mais. Porque produz, tudo produz. Tudo que você planta, você tem ali o benefício, né? Você planta, você colhe. Mas precisamos somente ter um estudo mais profundo do que mais beneficia o agricultor. E uma das coisas que eu já posso te afirmar é que o agricultor, se ele não tem alguém, parceiro ali para dar um empurrão, aradar uma terra, trazer
uma assistência técnica para trazer as informações como produzir mais, o governo principalmente que quer que a economia ela seja alavancada, tem que estar presente ali. Então temos essas propostas aí, com certeza, também de uma grande afinidade com o homem do campo, com o produtor rural, com o produtor, com o pequeno, o médio, principalmente o pequeno. Pré-candidato Enoque, o eleitorado de Mãe do Rio, ele é constituído, é considerado jovem. Qual a mensagem que o senhor deixa para esse eleitorado? E aproveitando o ensejo, já as suas considerações finais e o nosso agradecimento por ter tão de forma gentil, tão de forma educada, de forma assim, de uma maneira doada, para se fazer esta comunicação que é levar para os nossos eleitores, para o cidadão manhiense, o propósito de uma pessoa que está se predispondo o seu nome numa pré-convenção e que, se aprovado, será candidato e se eleito, vai ser o governo por 4 anos. Aos meus queridos jovens, né? Como foi pedido para a gente se dirigir aos jovens, talvez eu tenha muitas pessoas que conhecem a nossa história e tem outros que nem conhecem a história. A você que nos conhece, já não preciso falar, mas a você que ainda não me conhece, procure conhecer a nossa história, porque muitas coisas aqui nós não falamos daquilo que foi o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso carinho, por zelar com aquilo que é público, com a função, com o cargo que a gente exerce. Não foi colocado aqui ainda por questões até que a gente não tem o tempo, né? Toma o tempo. Mas procure, pesquise a minha história. Com relação a todos os demais, estender o meu abraço, o meu carinho, principalmente a vocês que estiveram conosco na batalha, no desafio de construir esse município que hoje está aí um município, uma cidade gigantesca, precisando tanto de melhorias. Então eu acredito que com vocês, especialmente com você, Rogério, obrigado, que é também um grande parceiro nosso e que conhece a realidade, possamos ter dias melhores. Um abraço carinhoso a todos os meus colegas pastores, obreiros, um abraço carinhoso a nossos irmãos católicos, né? Enfim, de todas as denominações, porque juntos, com certeza, seremos mais fortes.